Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho do Bem. Eu sou o Matheus e hoje vamos falar de mitologia no quadro Foco na Mitologia. E hoje vamos trazer um mito relativamente conhecido, apesar de que ao mesmo tempo ele pode soar um pouco curioso, um pouco distinto do que a gente está acostumado a falar aqui. Hoje a gente vai falar sobre um mortal que foi castigado eternamente pelos deuses. A gente vai falar sobre alguém que tentou enganar a morte e até conseguiu de certa maneira, né? Mas que até certo ponto, e ao chegar na sua velhice, teve que fazer um encontro comum a todos nós. Estamos falando do grego Sísifo ou Sísifo, tem essas duas pronúncias, né? Mas aqui falaremos Sísifo. Bom, vamos entender um pouco a história dele para começar. Sísifo, ele foi o rei de Corinto, uma cidade grega, e que ele era muito conhecido pela sua inteligência. Falam até que o famoso herói Odisseu deveria ser, ou tem algumas versões, na verdade, que contam que Odisseu seria filho de Sísifo, por causa da sua astúcia, da sua capacidade intelectiva, da sua capacidade de ludibriar, digamos assim, né? O fato é que o Sísifo era muito inteligente, muito esperto nesse sentido. E tem várias histórias em qual Sísifo vai conseguindo ludibriar seus adversários para conseguir seus benefícios. Mas a principal história, que conta-se propriamente do seu rito, envolve a morte. O que acontece? Certa vez, Sísifo, observando a sua cidade, observando os céus, ele viu uma águia, né, muito poderosa, passando com uma donzela nas suas garras. Essa donzela nada mais era do que Egina, que era filha de um deus aquático, de um deus rio, né? Ele reconhece essa princesa, né, e vai conversar então com seu pai, pedindo o quê? Olha, eu conto o paradeiro do seu filho e você em troca dá um acesso ao rio, acesso a uma fonte de água para a minha cidade. Naquele tempo a gente precisa pensar, né, dentro da perspectiva mitológica, que para qualquer cidade, naquele tempo, a água era um recurso precioso, como ainda hoje é, na verdade. Então, ter uma fonte de água era perfeita, era uma necessidade real, né? E Sísifo, usando isso como moeda de troca, consegue de fato o seu recurso, né? Consegue colocar água para dentro da sua cidade, ter como abastecer seus cidadãos. O problema é que essa águia era nada mais, nada menos que Zeus, né? Que em mais uma de suas andanças tinha se apaixonado por essa jovem e estava a levando para o Olimpo, ou para a região próxima do Olimpo. Zeus não gostou da interferência de Sísifo, afinal, o que um mortal teria de fofocar, digamos assim, de entregar os planos divinos? Como punição, Zeus manda o deus da morte, Thanatos, lá para buscar Sísifo. Vai lá e captura, né? Leva ele para o Hades. O que acontece? Sísifo, percebendo que a morte estava à sua espreita, consegue enganar Thanatos. E como é que ele faz isso? Primeiramente, ele faz todo um discurso falando da beleza de Thanatos assim que ele chega para levá-lo. Vai ali dando um certo ar de vaidade, de encantamento com a morte, e pede para colocar um colar nela, né, para enfeitá-la, um adereço. Thanatos, percebendo que Sísifo já estava entregue, digamos assim, né, ao seu destino, deixa que ele coloque o colar. E assim que o faz, esse colar nada mais era do que uma corrente. Assim, Sísifo prende a morte, deixa ela acorrentada, presa dentro do seu palácio. Consegue então, pela primeira vez, enganar a morte. Naturalmente, com a morte presa, as pessoas passaram a não morrer. E isso, dentro da lógica da mitologia, é um problema, porque existem deuses que dependem dos mortos, como Hades, né? Hades é o deus dos mortos. Se as pessoas não morrem, o seu reino começa a faltar pessoas, por assim dizer. Era um problema. O outro deus que também sente a falta da morte é Ares, o deus da guerra, porque numa guerra as pessoas naturalmente vão morrer. Se isso não ocorre, essa guerra nunca acaba, uma guerra infinita, e não é o propósito da guerra, que ela dure para sempre. Então, esses dois deuses, percebendo algo de errado, concordam, né, que precisam procurar por Thanatos, porque ele sumiu, ele não está cumprindo o seu papel. E assim, nessa investigação, encontram Sísifo. Entendendo que Sísifo tinha ludibriado Thanatos, Hades vai e consegue libertar a morte. Dessa vez, então, a chance de Sísifo escapar era baixíssima. Realmente não tinha mais o que fazer, porque afinal de contas agora era Hades e Thanatos contra ele. Percebendo que estava em apuros, Sísifo então combina com sua esposa o seguinte: olha, não enterre o meu corpo, eles vão me matar, mas não enterre o meu corpo. Faça isso e vai dar tudo certo. Curioso, né? Mas
terceiro vocês vão entender. Hades vai, junto com Thanatos, e realmente assassina Sísifo, o leva para o mundo dos mortos. Porém, sua esposa de fato não enterra, não faz nenhum rito funerário para Sísifo. Chegando no Hades, no submundo, né, nesse reino dos mortos, Sísifo faz uma reclamação para Hades, diretamente para esse deus do mundo dos mortos, e fala que a sua mulher, por ingratidão, por algum problema, né, ela não prestou as homenagens corretas, ela não enterrou seu corpo, e por isso ele pede que ele volte para o mundo dos vivos por mais um dia, só para poder se vingar. Hades fez umas contas rápidas e pensou que, bom, é mais uma pessoa para o meu reino, então pode ir. Hades então liberta Sísifo, coloca ele de volta no mundo dos vivos, apenas por um dia, porque logo depois ele ia ser morto novamente. Bom, mas o que acontece? Sísifo aproveita esse último dia, né, esse retorno, para fugir do mapa. Assim. Ele pega sua esposa, foge da cidade e, de alguma forma, aí o mito não nos contempla mais do que isso, ele simplesmente foge e Hades não sabe o seu paradeiro. Então ele muda tudo e consegue pela segunda vez escapar da morte. Dessa vez, muito mais precioso, porque escapou do deus da morte. Como eu falei, uma hora a morte bate à nossa porta. E mesmo Sísifo, com toda a sua astúcia, um dia ficou muito debilitado, devido à idade que já tinha, né? E de velhice, de causas naturais, chegou a falecer. Quando voltou para o mundo dos mortos, Hades o recebeu. Só que, pela sua transgressão, por ter enganado os deuses mais de uma vez, ele sofreu uma punição eterna. Isso é uma punição rara, que poucas vezes se vê na mitologia. Se viu com Prometeu e agora com Sísifo. Então são casos realmente extremos, em que os deuses vão ali punir de forma muito mais severa do que qualquer outro crime, né? Porque um crime contra os deuses, de fato, é uma punição em outro nível. E qual foi a punição de Sísifo? Tinha uma missão eterna. Ele tinha que pegar uma rocha muito pesada e levar essa rocha até o cume de uma montanha. Então ele tinha que subir com essa rocha até o pico da montanha. E ele levaria mais ou menos um dia inteiro para fazer isso. Mas o que acontecia? No final do dia, quando ele chegava com a rocha no pico, ela voltava a rolar para a base da montanha. E lá se vai Sísifo eternamente subir essa rocha e vê-la rolar. E assim dizem que até hoje Sísifo faz esse movimento de subir e descer com as pedras. Subir e descer com essa imensa rocha. Agora precisamos pensar qual o símbolo por trás desse mito. Será que devemos pensar que os deuses realmente são tão malvados de castigar eternamente uma pessoa só por causa da sua inteligência, da sua astúcia? O símbolo principal de Sísifo é da ideia de que ele não tem um sentido próprio no nosso trabalho. Essa é uma expressão que usamos muitas vezes, né? De certa modo, não sei se vocês já escutaram, é um senso comum, falar assim, esse é um trabalho de Sísifo. Quando a gente vê um trabalho sem sentido, interminável, que eu não vejo qual é a lógica, né? Que é o que está na rotina, que todo dia eu faço e eu não encontro um sentido. Por causa dessa ideia. É um trabalho que eu repito várias vezes, de forma mecânica, muitas vezes, que eu não tenho consciência. E por não ter consciência, ele parece um castigo. Nos dias atuais, essa é uma ideia que para muitas pessoas pode parecer muito impactante. A gente vive, de certo modo, esse trabalho. Quantas vezes já fizemos uma atividade repetidamente, todos os dias, durante anos, durante décadas, e de tanto repetir, caímos em um automatismo de tal forma que não sabemos mais o sentido de estar fazendo aquilo. Estamos fazendo apenas porque nos mandaram fazer, porque é o nosso trabalho. Lembro-me de um filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, em que ele, em uma das cenas, né, faz exatamente isso. Ele aperta parafusos e ele faz isso repetidamente ao ponto de eles apenas mais repetir o processo do que refletir sobre o que se faz. E hoje temos muitos movimentos, não só no trabalho, mas hábitos, formas de falar, de pensar, ideias que reproduzimos sem mesmo pensarmos sobre elas e refletirmos antes sobre se realmente essa ideia faz sentido ou não. Então, o Sísifo, ele sofre esse castigo, que é o castigo do automatismo, é o castigo da falta de consciência. Muitas vezes, por vivermos sem consciência, acabamos vivendo o mesmo mito de Sísifo, o mesmo castigo. Repetimos e quando olhamos para trás, realmente gastamos boa parte da nossa vida sem uma atividade consciente, sem entendermos as razões pelas quais fazemos o que fazemos. Então, é muito comum chegar numa aposentadoria, chegar num estágio da vida tão avançado que a gente olha para trás e percebe, bom, e agora? Eu sempre fiz isso e nunca entendi, agora eu vou ter que parar de fazer. Será que eu consigo?
às vezes é mais fácil, porque parar de fazer vai nos gerar consciência, então às vezes é mais fácil a gente continuar fazendo mesmo sem saber, porque tá na rotina, é o que todo mundo faz, e não precisa pensar muito para executar. Então o grande símbolo de Sísifo é esse, mesmo com a sua astúcia, não conseguiu escapar da morte, porque mesmo a astúcia não é sinônimo de consciência. A mesma astúcia, a mesma inteligência, esperteza, essa capacidade de enganar, não tem nada a ver com consciência, é uma habilidade que pode ser usada de forma automática, né? E assim, dizem que até hoje ele rola essa pedra. Será que nós estamos preparados para parar de rolar as nossas próprias pedras? Fica a reflexão. Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.